O tema do vídeo de hoje é conjunto numérico, que é base para vários outros assuntos. Aqui você vai descobrir de onde são, qual a natureza deles, como se lê, como se usa, onde são usados. Você já ouviu falar em número infinito? Se você nunca ouviu ou nunca falou sobre número infinito, eu já ouvi as pencas, mas as pencas mesmo, tá? É muito, já ouvi muito sobre essa expressão número infinito. Será que esse negócio de número infinito existe? Para responder essa pergunta, nós vamos então partir para a ideia do que seria conjunto, tá? Porque nós vamos ter que conversar um pouquinho sobre conjunto, para falar sobre elementos, já que esse número é exatamente um elemento do conjunto. A gente precisa então tratar sobre isso para que você consiga entender e saiba diferenciar as coisas, né? Uma coisa da outra. Então, o que seria um conjunto? O que seria um conjunto? No contexto geral, não necessariamente conjunto numérico. Né? O conjunto numérico parte dessa definição do que seria conjunto. Então, o conjunto seria uma coleção de objetos, de maneira, vamos dizer assim, curta, objetiva. Qualquer coleção de objetos e qualquer objeto que você queira fazer uma coleção deles, você pode chamar de conjunto. Mas qualquer um. Pode ser uma coleção de peteca, pode ser uma coleção de cartas, pode ser uma coleção de moedas. E se tiver coleção de moedas e quiser compartilhar comigo, não tem nenhum problema. Né? Qualquer coisa que você quiser colocar nesse conjunto, e não interessa se a natureza desses elementos que você decidir colocar no conjunto são diferentes. Não interessa. Vamos supor que alguém tenha lá um dado, e eu não estou aqui obedecendo o desenho do dado, né? Só para dizer, né? Tem aqui um dado, tem aqui uma moeda, sei lá, põe uma carinha do smile aqui, só para dizer que é uma moeda. O que mais? Um palito de fósforo. Deu para ver que eu sou um desenhista excepcional, né? Vamos supor que isso aqui é um palito de fósforo. Então, aqui eu posso fazer com certeza um conjunto com esses três elementos. E observem que, né, a natureza deles é totalmente diferente. Os três são diferentes um do outro. Mas eu decidi fazer uma coleção com eles, então a coleção que eu formei com esses três elementos, eu posso chamar de conjunto. Deu para entender? Então, conjunto é, com certeza, uma coleção de objetos. Falando sobre conjunto numérico, então, o que seria um conjunto? Uma coleção de números. Essa coleção ela pode ser tanto infinita quanto finita. Ou seja, quando você olha para cá, um conjunto, né? Aí aqui você tem uma quantidade finita, uma quantidade que você consegue contar, seja ela grande ou pequena, né? Então, se você consegue dizer quantos elementos tem aqui dentro, isso é finito. Agora, se você não consegue contar, porque a quantidade aqui que você tem não é uma coisa só muito grande, né? Mas ela não se acaba em nenhuma das direções. Então, você tem aqui um conjunto que não é finito, ele é infinito. Daqui a pouco eu falo melhor a respeito desse finito ou infinito aqui. Como o foco do vídeo é especificamente conjuntos numéricos, eu não vou falar aqui constantemente a respeito de outros conjuntos ou de outras coleções. Focar aqui em conjuntos numéricos. Perfeito? E falando sobre esses conjuntos numéricos, o primeiro conjunto que eu quero falar é o conjunto dos números naturais. Como eu já falei no vídeo de símbolos matemáticos, eu apontei duas formas de você representar esse mesmo n, tá? Esse aqui é o que eu costumo utilizar. E aí, falando a respeito dessa utilização de símbolos, eu já falei também naquele vídeo que a notação ela é uma coisa muito particular, né? Então, é muito provável que você já tenha visto essa representação do conjunto dos números naturais dessa maneira aqui, né? É a maneira padrão, inclusive, né? Você vê isso daqui no Word, por exemplo, né? Mas não é a que eu uso e não é a que eu gosto de utilizar. O que eu gosto de usar é essa aqui. Ok? Inclusive, sair copiando de outro professor, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Esse conjunto aqui é aquele que você começa a estudar quando você tem contato com a matemática pela primeira vez. Tudo que você faz de operações
Inclusive já tem vídeo sobre operações também, né? Faz um turismo aí pelo canal. Aqui você tem o quê? O conjunto dos números naturais, que embora existam algumas discussões sobre o zero ser natural ou não, eu vou considerar que o zero é um número natural. É o primeiro número natural que tem. Então, começa a partir daqui. Eu faço um desafio agora bem interessante para você. Escreva o maior número natural que tem aí nos comentários. Não é o número maior que você conhece, mas o maior número natural que existe. Se você conseguir fazer isso, eu vou lhe inscrever no Prêmio Nobel, tá? Bom, aqui você tem a ideia que esse conjunto possui uma quantidade enorme de elementos. Se você sair contando, você sempre tem a possibilidade de encontrar alguém que é inteiro, que é positivo e que mesmo assim é maior do que o anterior, sempre. Ou seja, já estou antecipando que você não vai conseguir escrever esse número maior nos comentários, né? Talvez seja o maior que você conhece. Mas esse conjunto aqui, por exemplo, ele não tem a característica de ser finito, porque ele tem uma quantidade infinita. Esse conjunto ele é infinito. Mas repare que eu estou falando a respeito do conjunto dos números naturais. Eu não estou falando sobre um elemento que está dentro dele que é infinito. Ok? Eu estou falando sobre o conjunto. Ou seja, a primeira diferença que você precisa fazer é exatamente essa. Elemento é elemento. Conjunto é conjunto. Os números, qualquer um que você pegar, é um elemento. Conjunto é outra parada, é outra coisa, tá? Então, isso daqui é um conjunto. Isso daqui é um elemento. Perfeito? Outra definição muito importante, e que na verdade não foge da ideia de coleção, né, é a definição de subconjunto. O conjunto N, por ser infinito, possui uma quantidade também considerável e infinita de subconjuntos. E como é que você pode fazer isso? Como é que você pode saber disso? Porque existe um conjunto chamado de conjunto unitário. Unitário, que é o conjunto que contém apenas um único elemento. Então, se a gente for separar esses conjuntos aqui, por exemplo, um por um, quantos conjuntos unitários você acha que eu vou ter? Né? Infinitos. Porque existem infinitos números aqui dentro. Então eu vou ter infinitos subconjuntos iguais a esses aqui, conjuntos unitários, né? E eu estou falando só dos conjuntos que são unitários. Eu não estou nem falando daqueles que têm dois elementos, né? E para quem estudou aí as combinações possíveis, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, mais infinitas, né? Mais algumas infinitas, alguns infinitos subconjuntos com esse modelo. Aí você vem para o outro, né? Combinação do 1, inclusive com 2, com 3, com 4. Então você vai crescendo a quantidade de subconjuntos. O que seria um subconjunto, por definição? Um subconjunto é uma coleção de objetos, assim como o conjunto é. A diferença é que os elementos dessa coleção pertencem a outra coleção também. Ok? Lembra daquele exemplo que eu falei a respeito do dado? Dado, vou escrever aqui que é melhor. O dado, a moeda e o palito, né? O palito de fósforo, alguma coisa assim. Os três têm natureza diferente um do outro. O dado tem o conjunto dos dados, o conjunto dos sólidos, né? Porque o dado é um sólido geométrico, então ele pertence ao conjunto dos sólidos geométricos. A moeda, se você enxergar como plana, pode ser vista como um círculo ou simplesmente como um cilindro, que também pertence ao conjunto dos sólidos geométricos. Mas se você prestar bem atenção, como eu falei no vídeo dos sólidos geométricos, o cubo está no conjunto dos poliedros. Já o cilindro está no conjunto dos corpos redondos, né? E o palito, pode entender também o palito como, vamos dizer assim,
Se você olhar bem ele de perto, né, ele parece muito com um paralelepípedo também. Né? Ele não é roliço, redondo ou parecido com um cilindro. Depende do palito também. Mas ele pode estar tanto aqui no conjunto dos cilindros, como também, né, dos paralelepípedos que estarão ali no rumo dos prismas, que são subconjunto dos poliedros, subconjunto do conjunto dos sólidos geométricos. Deu uma bugada aí, mas presta bem atenção nesses termos, tá? Conjunto de outro conjunto, subconjunto de outro conjunto. É aqui onde muita gente se atrapalha. E aí eu vou já escrever para você ver melhor como que isso aqui funciona. Para você entender essa ideia sobre subconjunto, tá? A fala pode parecer meio confusa, mas o visual ajuda você a entender. Então vamos pegar aqui 2 ou 3 subconjuntos de N. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar aqui. Olha só, esse conjunto aqui, e vamos pegar aqui outro conjunto. Olha só, 2, 7, 8, 1. Não é obrigatório você escrever na ordem crescente, tá? Nem decrescente, não é obrigatório. O que você poderia fazer para ficar melhor é escrever em ordem crescente, mas essa não é uma regra, tá? Até porque você não está pegando esses números aqui, tem uma ordem. Aqui é interessante que você escreva na ordem, conjunto inteiro, né? Aqui, por exemplo, não é obrigatório. É interessante se por acaso você tem dificuldade para enxergar essa ordem, né? Ou para enxergar todos os elementos do conjunto. Aí, olha só, será que esse conjunto aqui é subconjunto desse? O que você precisa avaliar? Você precisa verificar se todos esses elementos aqui estão aqui. Se isso for verdade, então esse conjunto é subconjunto desse. E por que eu falei exatamente sobre esse conjunto ser subconjunto desse? Por que eu não falei o contrário? Porque se por acaso esse daqui tem mais elementos do que esse, é óbvio que esse não vai ser subconjunto desse, né? Porque como é que um conjunto com mais elementos vai ser subconjunto de outro que tem menos elementos? É uma coisa lógica, né? Então, logicamente, um conjunto que tem menor quantidade de elementos possui a possibilidade de estar contido lá no outro. E observe que eu estou utilizando a palavra contido. Isso vai fazer sentido daqui a pouco. Bom, será que esse conjunto está contido aqui? Aqui é onde eu quero que você perceba bem, tá? A utilização de 2 símbolos em potencial. O símbolo do pertence e o símbolo do está contido. Quem assistiu o vídeo de símbolos matemáticos já sabe para que se usa esses elementos, né? Mas só para mencionar de novo, tá? Caso alguém aí não assistiu, né? Se não assistiu, eu recomendo que assista. Os símbolos... Esse daqui, o símbolo de pertence, é utilizado justamente quando você quer fazer uma relação de um elemento para conjunto. Você quer dizer que o elemento pertence, olha a palavra que eu estou utilizando. O elemento pertence ao conjunto. Você usa o sinal pertence. Esse daqui significa está contido. Ou seja, você usa para fazer uma comparação entre 2 conjuntos. Ou seja, já que eu tenho 2 conjuntos aqui para avaliar, eu não vou usar o sinal do pertence. Ou do não pertence, né? O não pertence é assim. E o não está contido é assim. Então, já que são 2 conjuntos, eu vou usar um desses 2. Se por acaso esse conjunto está contido nesse, eu vou usar esse sinal. O que acontece muito são alunos utilizarem o sinal de pertence quando estão falando sobre conjuntos, né? Isso é porque eles confundem a ideia de subconjunto, né? Subconjunto não deixa de ser conjunto, ok? É um conjunto que está contido no outro, mas não deixa de ser conjunto. Então, você tem um conjunto que pode ser que esteja. Vamos ver. Para ele ser subconjunto desse, como eu falei agora há pouco, todos os elementos dele precisam estar aqui dentro. O número 1 até que está, né? O número 1 satisfaz. O número 3 não está aqui.
O 7 está. O 7 está ok. O 1 está ok também. Mas o 3 não pertence a esse conjunto. Portanto, esse conjunto aqui não está contido nesse outro conjunto. Se por acaso falhar para apenas um único elemento, então eu já posso dizer que esse conjunto não é subconjunto do outro. Olha o sinal que eu utilizei. Agora, eu posso pegar muito bem esse número 3 e falar assim, né? Ou, vamos dizer, pegar esse conjunto lá, 2, 7, esse conjunto aqui. Agora, o que eu estou fazendo? A relação de um elemento com o conjunto. Então, eu não vou usar o sinal do está contido, eu vou usar o sinal do pertence, e como nesse caso ele não pertence a esse conjunto, eu uso o sinal de não pertence ao conjunto. Eu quero falar agora sobre um subconjunto do conjunto dos números naturais que causa um certo rumor aí entre aqueles que estudam ele. Ele é bem tranquilo de você entender a ideia, mas no visual ele não é tão bonitinho assim não. Então, eu peço que você preste bastante atenção agora, né? Desliga do que você está fazendo, fica só olhando o que eu vou falar aqui, porque senão você pode bugar também. O conjunto que eu quero falar é o conjunto vazio, representado por essa letra grega, né? E esse conjunto vazio, teoricamente, ele está contido em todos os conjuntos que existem, todos os conjuntos numéricos, tá? Então ele está contido no conjunto dos números naturais e está contido em qualquer subconjunto do conjunto dos números naturais. Então ele sozinho é subconjunto do conjunto dos números naturais. Informação extremamente relevante, ok? A interseção entre os dois é exatamente vazio. Tá? A interseção dos dois. Agora, uma das coisas que você precisa entender e saber diferenciar é que isso aqui é diferente disso. Ok? Isso aqui é o conjunto vazio. Já isso aqui é o conjunto unitário. Pegou a ideia? Esse aqui é o conjunto vazio. Esse é o conjunto unitário. Esse conjunto aqui possui um elemento. E nesse caso coincide desse único elemento ser o conjunto vazio. Uma observação interessante que se pode fazer sobre os elementos do conjunto dos números naturais, né? Olha só. Você que estudou sobre esses elementos, você sabe o seguinte. Eles são inteiros. Aqui continua, né? Você aprendeu que eles são naturais e você aprendeu que eles são inteiros. Se você considerar em dinheiro, né? R$0, R$1, R$2, R$3, por aí vai, são inteiros. As moedas é que trazem para os decimais, né? Os quebrados, vamos dizer assim, com exceção da moeda de R$1. Mas você tem ali os números que são inteiros. Esses números aqui são inteiros. Então, se eles são inteiros, dá para você já ter uma ideia de que eles pertencem a um outro conjunto chamado conjunto dos números inteiros. E esse conjunto dos números inteiros, ele surgiu inclusive na ideia, né? Você tem alguma coisa que representa algo que está abaixo de zero, como a temperatura e várias outras situações em que era necessário representar alguém assim. Então, tem uma representação aqui de elementos que são negativos, mas que não deixam a natureza de ser inteiro. Então, olha só, o conjunto dos números naturais possui uma característica. Os elementos que estão dentro do conjunto dos números naturais possuem uma natureza interessante. Eles são inteiros positivos. Esses são os números naturais. Então, grava na sua mente aí, né? Mantém na sua mente qual é a natureza dos números naturais. Eles são inteiros positivos. Ok? Quando você vem para esse conjunto dos números inteiros, você tem a natureza deles, né? Eles são inteiros e, nesse caso, não necessariamente negativos, mas eles podem ser tanto positivo quanto negativo. Tem número inteiro tanto positivo quanto negativo. Você tem que
por aí vai, né? Ou seja, tem infinitos elementos para cá, porque o zero ele funciona praticamente, né? Não vou me aprofundar muito a respeito disso. Mas você tem aqui como se fosse um espelho, como se o zero fosse esse espelho, e tudo que acontece para cá, na parte positiva, o espelho reflete para esse lado, fica tudo negativo. É como se você se posicionasse de frente do espelho, e aí você olha para o seu reflexo, você levanta o braço direito, o seu reflexo está levantando o braço esquerdo, não o braço direito. É só você prestar mais atenção. Se você está de frente do seu reflexo do espelho e você pisca o olho direito, o seu reflexo vai piscar o olho esquerdo, né? O reflexo é diferente. Aqui é a mesma coisa. E para diferenciar esse elemento que parece que foi refletido, tá? É só para você entender o que está rolando do lado esquerdo do zero. Eu não estou falando que é um espelho, né? Mas é como se fosse um espelho que reflete tudo que acontece aqui no lado positivo. Ele é refletido para cá com sinal negativo. Tudo para cá. Tudo é negativo para o lado de cá. Então, os números que são aqui dentro do conjunto Z dos inteiros são o quê? São números inteiros, independente se eles são positivos ou negativos. E grava isso aí também. Existem tanto os números inteiros positivos quanto números inteiros negativos. Ok? Com exceção do zero que não possui sinal. Com essa ideia, então, você já consegue escrever a relação que existe entre o conjunto, ou a relação que existe entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ok? Subconjunto. N é subconjunto de Z. Tá? Aqui a gente já pode afirmar isso com total tranquilidade. Agora, existe outro conjunto chamado conjunto dos números racionais. Esse que é meio esquisito aqui. Esse conjunto, por definição, deixa eu puxar um pouco mais para o lado aqui. Muita gente não consegue entender qual é a natureza do conjunto dos números racionais. Existe uma frasezinha que ela determina praticamente quem são esses números. Por definição, você tem que esse conjunto ele é formado pelas frações m sobre n, de tal forma que eu posso escrever o tal que assim, ou posso escrever o tal que assim. Né? M sobre n tal que, olha só como eu estou lendo isso daqui. Né? Tá aqui o conjunto representado pela chave, então a chave ela indica quando que o conjunto está começando, ele começa aqui. O símbolo representa ele, posso usar ele nos textos, inclusive, né? Para representar o quê? Com esse negócio esquisito aqui. Mas quando eu vou representar os elementos, de dizer como é que são a natureza desses elementos, aí eu começo com chave. Olha só como eu estou representando. Né? M sobre n, ou seja, uma fração m sobre n, tal que tanto m quanto n são inteiros. Olha só, a gente está voltando para cá, né? E outra coisa, o n é diferente de zero. Então, qual é a natureza do conjunto, dos elementos do conjunto dos números racionais? Eles são frações entre inteiros, em que o denominador nunca pode ser zero. Tá? E essa restrição do n não poder ser zero está nas operações, na divisão em específico, tá? Porque não existe divisão por zero. Perfeito? Nem mesmo quando o numerador é zero, tá? Nem quando o m é zero. Inclusive, nesse caso, o m pode ser, né? Não tem restrição para ele ser zero. O que não pode é o n ser zero, tá? Porque a gente sabe que zero sobre zero é uma indeterminação, e divisão de qualquer número diferente de zero por zero não existe. Para você entender melhor essa definição, escreve o seguinte, está aqui a definição, né, de número racional. Frações entre inteiros com n diferente de zero, ou seja, denominador diferente de zero. Então, o que seria número racional? É qualquer número que você consegue representar ele em forma de fração de inteiros. Ok? Em forma de fração de inteiros.
Se você pegar aqui, por exemplo, qualquer número natural, vamos pegar qualquer número natural aqui. Vamos supor que esse A pertence ao conjunto dos números naturais. Eu estou pegando o A porque eu não quero pegar um específico, né? Mostrar que vale para todo mundo de uma vez só. Mostrar assim, entre aspas, né? Não vou fazer uma demonstração, mas só para você enxergar. Esse A pertence ao conjunto dos números naturais. Esse A aqui, eu tenho certeza, pelas operações e pela divisão, eu sei que ele pode ser escrito assim. A sobre 1. Porque como um elemento neutro, quando eu divido A por 1, o resultado que eu vou ter é exatamente A. Então, o que eu fiz? Eu escrevi o A como fração. Além disso, fração de inteiros, porque o A, por ser natural, e a gente sabe que o conjunto dos números naturais está contido aqui em Z, logicamente o A é inteiro. Então, ele cumpre essa condição, né? O numerador é inteiro. O 1 é inteiro e diferente de 0. Então, essa forma que eu estou escrevendo aqui é uma fração de inteiros, ou seja, esse A, que é número natural, se encaixa perfeitamente na definição de número racional. Portanto, o A também é um número racional. E como eu peguei qualquer A dentro de N, vale para qualquer número aqui dentro. Qualquer número aqui dentro. Ou seja, todos os elementos do conjunto dos números naturais pertencem ao conjunto dos números racionais. Como é que eu escrevo isso? O conjunto dos números naturais é subconjunto do conjunto dos números racionais. A mesma coisa eu posso fazer se eu considerar esse A inteiro, né? Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Vai funcionar do mesmo modo e eu vou chegar na conclusão de que o Z é subconjunto dos números. O Z é subconjunto do conjunto dos números racionais, né? Pode parecer um pouco estranha a forma de falar, né? Subconjunto do conjunto. Mas é assim mesmo que você diz, tá? É o que está escrito aqui. N é subconjunto do conjunto dos números naturais. É importante que eu só falar que N é subconjunto dos números racionais. Isso não existe, porque se eu falar isso, eu estou considerando que os números são um conjunto. Mas, na verdade, eles formam um conjunto. É diferente. Uma verdade interessante a respeito dos conjuntos, né? Inclusive aqueles que podem ser escritos em forma de fração, né? Quando a gente fala sobre conjuntos, sobre elementos, números, que podem ser escritos em forma de fração, abre espaço para uma pergunta. Qual seria a pergunta? Será que existem números que não podem ser escritos em forma de fração? A resposta é sim. Dados dois números, ou dado um número apenas, você tem a possibilidade de escrever ele em forma de fração de inteiros, não é só qualquer fração, ou escrever eles, ou não conseguir escrever eles como fração de inteiros, tá? Então, você tem aí aqueles que você consegue escrever como fração de inteiros e aquele que você não consegue escrever como fração de inteiros. São dois conjuntos em que você não consegue enxergar a interseção, certo? Quando a interseção, então, é vazia, como nesse caso, a gente chama os conjuntos de conjuntos disjuntos. Tudo junto, tá? Disjuntos. E isso é o que acontece entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Ou seja, aqui você tem as frações m sobre n, tá? Com aquele mesmo modelo, né? O m e o n são dois números inteiros e o n é diferente de zero. Aqui, essa fração m sobre n não existe, tá? Você não consegue escrever fração de inteiros. Não quer dizer que você não consiga escrever um número irracional como fração. Até dá para escrever. Mas, porém, todavia, entretanto, essa fração não é entre inteiros, tá? Essa é uma qualidade específica dos números racionais, ok? Então, qualquer número que pode ser escrito como fração de inteiros é racional. O resto é irracional.
Normalmente, os números irracionais são aqueles que possuem infinitos números depois da vírgula. Infinitos depois da vírgula, tá? Mas não confunda, porque às vezes aqui o número ele pode ter, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, pensar aqui no 3 dividido para 4, né? 3 dividido para 4. A resposta que você pode ter não necessariamente vai lhe dar um número bonitinho, né? Pode encontrar uma dízima periódica. E se acontecer de dar uma dízima periódica, esse número ainda é um número racional. 3 quartos, por exemplo, né, é a fração 3 sobre 4. São dois números inteiros. Portanto, você tem com tranquilidade, né, número racional. São dois inteiros. Ok? Uma coisa que você não pode confundir, tá? E inclusive é uma das coisas que eu observo bastante nos alunos, né? Coloca uma confusão a respeito disso. Não é porque você tem uma fração de inteiros aqui e quando você olha na divisão, vamos colocar um exemplo, né? 0,25 sobre 0,7. Aí a pessoa olha, ó, eu tenho uma fração entre dois números que não são inteiros. 0,25 não é inteiro e o 0,7 não é inteiro. Mas aí tem um probleminha aí, né? Esse número, ele é racional? Porque o que nós temos aqui, né, é uma fração de inteiros, óbvio. Não pode ser igual a zero. Perfeito? Mas esse indivíduo aqui é racional, porque ele pode ser escrito como fração, né? 0,25 pode ser escrito como 25 sobre 100. E o 0,7 pode ser escrito como 7 sobre 10. E aí você tem agora uma divisão de frações. Como é que resolve isso? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui em cima tem 250 e embaixo 700. O que você tem aqui? Né? Dá para simplificar, mas vou parar aqui mesmo. Né? Não é a intenção resolver isso. Mas observa, 250 sobre 700. Tem algum número que não é inteiro aqui? Então eu peguei uma fração que aparentemente não era racional e escrevi isso aqui com um número racional. Portanto, você não pode pegar a ideia de dizer, ó, eu tenho uma fração de números que não são inteiros, então eles são irracionais. Não vá acreditando nisso não, porque aqui eu já mostrei para você que isso não é verdade. Falando a respeito desses dois conjuntos que são disjuntos, né? O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Aqueles que podem ser escritos como fração de inteiros e aqueles que não tem como você escrever como fração de inteiros, né? Unindo os dois, o que nós vamos ter? O conjunto dos números reais. E aí uma coisa interessante, né? A gente já viu que o N é subconjunto de Q. A gente já viu que o Z é subconjunto de Q. Então, logicamente, esse subconjunto N, né, de Z, é subconjunto de R. Por quê? Porque se R, né, é a união de Q com I, a gente já sabe, então, que o Q é subconjunto de R. Da mesma forma, o I é subconjunto de R, né? Por isso que a gente consegue falar isso, por essa união, né? Ok? Subconjunto de R. Ok? E aí é mais interessante, né? A gente pode fazer um desenho dessa estrutura, então, para você enxergar. Olhando para esse desenho, então, como é que fica? Nós temos aqui o conjunto dos números reais. Para cá, tem o conjunto dos números irracionais. Para cá, tem o conjunto dos números racionais. E aqui tem a tendência, né, a aumentar. Aqui o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números naturais. O conjunto, aí você pode pegar, inclusive,
um conjunto formado só pelo zero. Conjuntos unitários. Esse conjunto aqui, mais na frente, você aprende que ele é corpo, você aprende que ele é várias coisas, né? Em corpo, inclusive, né? Quando você estuda uma estrutura algébrica, você aprende isso a respeito do zero. O conjunto unitário é formado pelo zero, né? Então, olha só, vira um reticulado com todas as ligações que você tem. Aqui você pode puxar qualquer subconjunto de N, né? Qualquer um deles. A mesma coisa aqui, subconjunto de Z. Puxar aqui P como conjunto dos números pares. E aqui você coloca o zero, né? Porque o zero, ele é um subconjunto do conjunto dos números pares, porque o zero é par. Aqui você pode puxar o conjunto dos números ímpares. E eu estou escrevendo esse I diferente desse, tá? Só para diferenciar um conjunto do outro. Para ninguém pensar que esse I é o I dos irracionais, né? Diferente. Aqui. Existem alguns subconjuntos desse I, mas eu não vou mencionar porque a estrutura deles é um pouco mais complicada, é um assunto para outro vídeo. Né? Isso aqui. Mas até aqui dá para você entender. O conjunto dos números naturais ímpares, a mesma coisa você poderia fazer aqui. O conjunto dos números inteiros pares, o conjunto dos números inteiros ímpares também. Você pode fazer isso aqui, né? Acrescentando aqueles que são positivos e negativos, né? Dentro desse conjunto do Z. Então, olha só como é que você pode fazer. Se você faz isso, eu aconselho que você treine, né, desenhar isso daqui para você enxergar as ligações que tem entre esses conjuntos. Por que isso é importante? Porque quando você vai estudar, por exemplo, o assunto de intervalos, uma coisa acaba sendo interessante sobre os intervalos. Primeiro, né, quando você olha para intervalos, você precisa entender o seguinte. Só pegar aqui. Pega um intervalo aberto entre o 2 e o 7. Se você olha para esse intervalo dentro do conjunto dos números naturais, quem são os números desse intervalo, então? Já que ele é aberto no 2, o 2 não faz parte. Qual é o próximo natural depois do 2? O 3. E aí é em forma de conjunto mesmo, né? 3, 4, 5 e 6. O 7 não entra porque o intervalo é aberto no 7. Então, olha só, os números que pertencem a esse intervalo. Mas quando você olha, intervalo assim, né? Intervalo, você está tomando só os naturais dentro desse intervalo. Se você olha para os inteiros dentro desse intervalo, é a mesma coisa. Não muda porque você tem um intervalo na parte positiva da coisa, né? Mas quando você estende para racional, aí as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Por quê? Porque você já vai ver aqui, né? O 2,2, por exemplo. 2,2 já é um elemento que está aqui dentro. O 2,2 é maior do que 2. E 2,2 é racional. Então, ele está aqui. Então, é claro que eu vou ter mais elementos aqui nesse conjunto que eu vou tirar, né? Ele não é simplesmente, né, um conjunto com uma quantidade pequena de elementos, como tem aqui nos naturais. Então, observe, olha só a diferença. Estou coletando aqui só números naturais. Depois eu para números inteiros. Depois eu para números racionais. Depois para números reais. Aí você percebe que existe a quantidade infinita de elementos dentro de um único conjunto, falando de intervalos. Então, quando você vai estudar intervalos, é importante que você já tenha conhecimento a respeito disso. Tá? Quem está contido em quem, quais são os elementos, quais são a natureza deles, como é que você vai utilizar isso, né? Então, agora eu quero falar sobre a representatividade desses conjuntos e alguns outros que estão dentro deles. Normalmente, os conjuntos são representados por letras ou por símbolos específicos, como esses que eu apresentei agora há pouco, o conjunto dos números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, o conjunto vazio e o conjunto dos números reais. Foi até onde eu falei, né? Então, esses conjuntos possuem uma coisa específica, um símbolo específico para representar. Mas, normalmente, né, a grande maioria dos conjuntos não possui esse símbolo específico para representar, né, o conjunto. Então, você usa uma letra maiúscula. Tá? Então, normalmente, quando você vai falar sobre conjunto qualquer, você usa uma letra maiúscula para representar esse conjunto. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui.
Conjunto A, uma letra maiúscula. Igual, você abre a chave, e aí você vai começar a escrever entre as chaves aqui, qual é a natureza desses elementos que pertencem ao conjunto. É o que vai caracterizar os elementos. Então, vamos supor que o A seja o conjunto dos números naturais pares, por exemplo. Então, você vai escrever esse número aqui como sendo 2n, tal que o n é um número natural. O que é isso? O conjunto dos números naturais pares. Eu estou escrevendo, ok? 2n. Se alguém for fazer uma pergunta assim, né? Quem são os elementos de A? São os elementos da forma 2 vezes n, tais que n, ou tal que n é um número natural. Ou seja, todos os números naturais pares estão aqui. Se for, por exemplo, pegar o conjunto B aqui e escrever diferente, por isso que é importante você saber sobre essa inclusão, né? Olha só, está muito parecido, igualzinho inclusive, só mudou a letra B aqui. Mas eu posso escrever e dizer que o n é inteiro. E agora? São os números 2n, tais que esse n, ou tal que n, é um número inteiro. Ou seja, que conjunto é esse? É o conjunto dos números inteiros pares. Para esse conjunto aqui, por exemplo, os elementos dele são totalmente pares e positivos. Já aqui, nesse outro conjunto, os números são pares, mas também tem número negativo aqui. Né? Vou pegar, por exemplo, n, só para exemplificar. Vou pegar aqui. Pega o n igual a menos 1. Fica 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos 2 é um número par, mas é negativo também. Uma leitura interessante, e isso daqui é muito importante porque às vezes você tem um problema para resolver, uma questão de matemática para resolver e aparece um conjunto com essa descrição no enunciado do problema. Aí o que a grande maioria dos alunos fazem? Ou faz? Pula. Vai para a próxima palavra que ele conhece. A leitura do conjunto, que é muito importante, porque é uma informação relevante para resolver o problema, fica em 12º plano. Aí o aluno fica travado e não consegue resolver porque ele não sabe ler o que é ou o que são aqueles elementos daquele conjunto. Falando de coisas mais ou menos assim, né? Você tem ali as chaves, ao invés dele apresentar, dizer, eu sou o conjunto dos números tal, ele começa a apresentar de outra forma, né? Como, por exemplo, é uma leitura bem simples, mas muita gente não faz a leitura de como está isso aqui, né? E mesmo que leia, mesmo que saiba que isso daqui significa tal que, né? Inclusive eu já falei isso aqui, o indivíduo olha, mas não sabe o que isso aqui traz de informação relevante. Que elementos são esses aqui, né? Então, olha só, n, 2n mais 1. O n é um número inteiro. Então, quando você pega 2 e multiplica por n, qual é o resultado que você vai ter? Um número par. E quando você soma 1, como a gente sabe, né? Aquela brincadeira, ímpar, par, ímpar, par. Porque sempre depois de um número ímpar, quando você fala de números que são inteiros, né? Depois de um ímpar vem um par. Depois desse par vem outro ímpar. E fica sempre assim, né? Ímpar, par, ímpar, par. Ou seja, se esse indivíduo é par, quando você soma 1, o resultado é ímpar. Ou seja, esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros, porque n é inteiro, é o conjunto dos números inteiros ímpares. Ou seja, menos 1, menos 3, 1, 3, 5, 7, 9, 25, 27, por aí vai, né? São números inteiros, mas são ímpares, ok? Então é a forma como você faz a leitura, né? De vez em quando você vai perceber
que vai ter um conjunto com uma estrutura um pouco diferente, né? Quando você estende para cá, por exemplo, vou só escrever para exemplificar. Vou pegar aqui um conjunto diferente. Olha como que está escrito isso aqui, né? O conjunto dos números 7 elevado a A, de tal forma que o A é um número real. Ou seja, você tem o 7 elevado a qualquer número real aqui, né? Como informação. Então, observe o seguinte, você tem a primeira informação aqui, né? Que traz uma informação inicial de como que é o elemento, tal que, e aí você tem informação da variável, vamos dizer assim, né? Do número, da letra que você vai utilizar para representar. É para dizer em que conjunto você está pegando. Esse indivíduo aqui é subconjunto de qual o conjunto? De onde você está tomando os elementos? De qual conjunto você está tirando os elementos? É uma informação muito relevante, porque aí você tem ideia de qual é a natureza dos elementos desse conjunto que você está estudando, tá? E tratando-se de intervalos, esse cuidado tem que ser muito mais... tem que ser bem maior, porque quando você fala de intervalo, como eu já acabei de falar, como eu falei anteriormente, né, você pode pegar o intervalo não da reta inteira, né, mas apenas de uma partição e considerar só o que é inteiro, só o que é negativo, só o que é positivo. É isso que você tem que considerar. Eu acredito que você já conheça esse símbolo, ele é muito conhecido, né? O símbolo do infinito. A gente tem na matemática uma representatividade para esse símbolo. Isso daqui é um número? Não é. Então, se você imagina que o número infinito existe, não existe número infinito. E aí eu respondo aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Se você já ouviu falar sobre número infinito. Número infinito não existe. Tá? Existe o símbolo de infinito que você utiliza para conjunto. Tá? E número é elemento, não é conjunto. Ok? Então, você tem esse símbolo para indicar que o conjunto é infinito ou não é infinito. Mas uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça é a respeito do símbolo assim, né? Você usa, às vezes, isso daqui, alguém de vocês já pode ter utilizado, inclusive isso é utilizado muito, né? Em somatórios, por exemplo. Você usa aqui, por exemplo, né? O i variando de 1 ao mais infinito. Só para exemplificar, né? Não vou colocar alguma coisa aqui para somar, não. Mas só para exemplificar, você usa esse símbolo de mais infinito, né? Nos somatórios, usa em limites, usa em várias outras coisas, né? Símbolo de mais infinito. Bom, quando eu uso o símbolo de mais infinito, quer dizer que eu estou falando de números positivos? Não. Quando eu uso o símbolo de menos infinito, quer dizer que eu estou falando de números negativos? Também não. Então, não fique com a sua cabeça martelando a ideia de que quando eu uso mais infinito, eu estou falando de números positivos. Outro dia eu ouvi alguém até falando a respeito disso, né? Ah, mais infinito quer dizer que o número é positivo. Nunca. Tá? Aliás, pode até ser que em algum momento seja, mas mais infinito não quer dizer que você está falando dos números reais positivos. É isso que você precisa entender. Da mesma forma aqui. Ok? Mais infinito significa o que, então, se não são números positivos? Significa que você está caminhando em direção aos números positivos. Ok? Você está caminhando em direção aos números positivos. Esse aqui, por exemplo, o menos, significa que você está caminhando em direção aos números que são negativos. E, além disso, né, como se trata de menos infinito, significa que você vai e nunca para. Você está indo em direção aos números negativos e nunca vai deixar de andar em direção aos números negativos. A mesma coisa aqui, para o mais infinito. De tudo isso que nós vimos, o importante que você precisa guardar, tudo que nós conversamos, é óbvio. Mas, de informação mais relevante, que eu quero que você saia desse vídeo com ele já fixado na sua memória é: elemento é diferente de conjunto. E quando você fala sobre natureza,
Você fala sobre a natureza dos elementos que pertencem àquele determinado conjunto. Quando você conhece a natureza daqueles elementos, você tem condições maiores ou melhores, se pudermos dizer assim, para resolver problemas quando eles aparecem no enunciado daqueles problemas. Além disso, você também tira da sua mente a ideia de que um número pode ser infinito. É claro que quando você tem, por exemplo, um número e que após a vírgula tem infinitas casas decimais, esse número ainda não pode ser considerado infinito, porque ele é apenas um número. O que é infinito é o número de casas decimais, e não o número em si. Além disso, você precisa compreender, o que é infinito é o conjunto em si. E ele só é chamado de conjunto infinito por causa da quantidade de elementos que ele tem. Grava isso muito bem na sua memória e estuda tudo aquilo que eu conversei com você nesse vídeo, porque tudo aquilo é relevante, né? Todo esse conteúdo é relevante. Mas vai com calma, sem apressar os passos, que você consegue entender com tranquilidade. Bem, estamos chegando ao final desse vídeo e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E para você que deseja receber gratuitamente um material complementar de aula como essa daqui, eu vou deixar um link na descrição do meu canal no Telegram. Você pode clicar nesse link e seguir as instruções. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.